Esse é o pior alimento que você pode comer. Então, hoje, nessa live, eu quero compartilhar com você o alimento mais perigoso para o seu fígado. Então, se você tem gordura no fígado ou está querendo se prevenir desse problema, fique bastante atento. E eu já vou adiantar aqui, vou dar uma dica, que não é o açúcar, não são os carboidratos refinados, não é o xarope de glicose e também não é a frutose. É claro que esses alimentos que eu acabei de enumerar, eles também fazem mal ao seu fígado, mas existe um tipo de alimento que é muito pior do que eles. Então, quando que nós vamos desconfiar de problemas hepáticos? Na maior parte das vezes, a gordura no fígado, a esteatose hepática, é um problema assintomático, ou seja, que não dá sintomas. É uma doença silenciosa. Só que conforme a doença vai avançando, conforme o acometimento do fígado vai se tornando mais intenso, aí sim os sinais e sintomas vão surgindo. Quais são? Cansaço, dor abdominal, gastrite, distensão abdominal, náuseas, indigestão. E aí, quando a doença avança muito, o que a gente vai ter? Icterícia, que é a pele amarelada, os olhos amarelados, colúria, que é a urina com cor de Coca-Cola, acolia fecal, que são as fezes esbranquiçadas com cor de argila, coceira na pele, inchaço nas pernas, ascite, que é o inchaço no abdômen, enfim, esses são alguns dos sinais e sintomas que podem ser observados em pessoas com doença hepática avançada. E aí, temos alguns mitos sobre o fígado. Quais são? Eu quero falar com vocês rapidinho, conversar rapidamente sobre eles. O primeiro mito é que quando você tem uma doença no fígado, você vai sofrer com ela para sempre. Isso aí, pessoal, é mentira, é mito. Por quê? O fígado é um dos únicos órgãos do nosso corpo que consegue se regenerar completamente. Quem é que lembra daquela história da mitologia grega, onde o Prometeu, que foi punido por roubar o fogo dos deuses e dar o fogo para os humanos, e a punição dele foi ficar acorrentado no alto de uma montanha, e aí todos os dias ia lá uma ave de rapina, uma espécie de urubu, e comia um pedaço do fígado dele. E no dia seguinte, esse urubu voltava e comia mais um pedaço do fígado dele, porque esse fígado se regenerava. Então, o fígado ele se regenera. Obviamente que se tiver num estágio de acometimento muito grave, aí ele também vai perder a capacidade dele de regeneração e não vai conseguir se recuperar totalmente. Agora, um fígado com esteatose hepática, ele pode sim se recuperar. Então esse é o primeiro mito. Se você tem doença no fígado, você não necessariamente vai sofrer com ela para sempre. E o segundo mito é de que o fígado é cheio de substâncias tóxicas. Não, o fígado ele detoxifica as toxinas. O papel dele não é guardar essas toxinas. Quem armazena, quem guarda essas toxinas são as células de gordura. E como eu falei, quando o fígado acumula muitas cicatrizes, ele entra no estágio de cirrose. Aí sim ele perde a capacidade de regeneração e nesses casos a solução será basicamente o transplante, que não é tão simples assim. Por quê? Primeiro você tem que entrar na fila do transplante, esperar ter um fígado compatível com o seu. Depois você vai passar pelo risco da cirurgia, que não é uma cirurgia simples. E por último, você vai ter que tomar medicamentos imunossupressores para o resto da sua vida, para prevenir que o seu corpo recuse aquele enxerto, recuse aquele órgão que não é seu, que é um corpo estranho dentro do seu organismo. Então, vamos evitar ao máximo chegar nesse estágio de cirrose, ok, pessoal? Porque senão, depois daí, as opções, as alternativas, elas não são tão vastas assim. Então, eu quero falar sobre um estudo, que é um estudo antigo, mas é um estudo bastante interessante, é um estudo que foi feito em ratos, mas que traz uma informação bastante curiosa e interessante. Esse estudo, eles separaram os ratos em 3 grupos, tá? No primeiro grupo, os ratos foram alimentados com banha de porco e álcool. No segundo grupo,
os ratos foram alimentados com gordura bovina, né, o sebo de carne, e álcool. E no terceiro grupo, os ratos foram alimentados com óleo de milho e álcool. E aí eles foram comparar o acometimento hepático de cada um desses fatores, né? Seria interessante se eles tivessem um quarto grupo, onde eles dessem só o álcool, para a gente poder comparar qual seria o dano causado isoladamente pelo álcool. Então, pessoal, olha lá, vou repetir aqui. E eu quero que você me diga qual é o grupo que você acha que teve o maior dano no fígado. Qual foi o grupo desses 3 grupos de ratos que os ratos ficaram mais graves, que os ratos tiveram maiores problemas? Você acha que foi no grupo 1, onde eles foram alimentados com banha de porco e álcool? Grupo 2, onde eles foram alimentados com gordura bovina, sebo e álcool? Ou grupo 3, onde eles foram alimentados com óleo de milho e álcool? Eu vou jogar aqui para vocês a enquete. Vamos ver o que o pessoal diz. Qual grupo foi mais acometido? Vamos lá. Grupo 1, grupo 2 ou grupo 3? Vamos lá, pessoal, vota na enquete aí, hein? Vou dar um tempo para vocês responderem aqui a enquete. Qual foi o grupo mais acometido? Lembrando, grupo 1 comeu banha de porco e álcool. Grupo 2, sebo bovino e álcool. E grupo 3, óleo de milho com álcool, ok? Enquanto vocês votam, pessoal, vou pedir para vocês deixarem um comentário aí no chat, deixarem um comentário aí nos comentários, dizendo de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E se você puder, deixar uma curtida nesse vídeo, deixar o seu gostei, curtir, deixar o seu like nesse vídeo, eu também vou agradecer muito, porque assim a gente vai contribuir para disseminar essa informação que vai ser muito útil para a saúde de muitas pessoas. Ok, pessoal? Então, olha, já vou dar continuidade aqui ao vídeo, enquanto o pessoal vota, mas quais foram os resultados desse experimento com os ratos? Vamos lá. Grupo 1, o grupo da banha de porco com o álcool. Dano mínimo ao fígado. Ou seja, a gente não tem um grupo controle aqui do rato só com álcool, mas a gente presume que se o rato consumisse apenas o álcool, possivelmente ele teria algum dano no fígado. No caso aqui, o dano com o consumo simultâneo de banha de porco foi mínimo. Segundo grupo, que era álcool e sebo bovino, não teve dano no fígado. Então, por esse achado aqui, a gente pode imaginar que possivelmente o sebo bovino, inclusive, protege o fígado contra os danos do álcool. E agora, em relação ao dano causado pelo grupo de ratos que consumiu óleo de milho e álcool, aí foi onde tivemos o dano mais significativo. E a conclusão desse estudo foi a seguinte: o grau de alteração histopatológica. O que é alteração histopatológica? São as alterações no tecido, que o pessoal pega lá, faz uma lâmina do fígado, né, corta o fígado em vários pedacinhos pequenos e coloca essa lâmina no microscópio. E eles viram lá que o grau de alteração histopatológica foi proporcional à quantidade de ácido linoleico na dieta. O ácido linoleico é um ácido graxo da família do ômega 6. Então, olha, no sebo, a porcentagem de ácido linoleico era de 0,7%, praticamente nada. Na banha, o percentual de ácido linoleico era de 2,5%, muito pequeno também. Agora, no óleo de milho, o percentual de ácido linoleico era de 56,6%. Portanto, pessoal, possivelmente, eu não estou aqui extravasando, extrapolando os resultados de um estudo com ratos para humanos, ok? Não estou fazendo isso, mas possivelmente o alimento mais perigoso para o seu fígado são os óleos vegetais derivados de sementes como o milho. Então, quais são outros óleos que também se encaixam nesse padrão? Óleo de canola, óleo de soja, de algodão,
de girassol. Todos esses óleos derivados de semente, eles têm um grande potencial oxidante e inflamatório, principalmente porque eles são processados de forma muito traumática. Então, para arrancar, para extrair o óleo da soja, o óleo do milho, o óleo da canola, precisa de calor intenso, precisa de adição de produtos químicos como o hexano, que é encontrado na gasolina, por exemplo. E esses óleos derivados de sementes, eles também são ricos no ácido linoleico, no ômega 6, que é potencialmente perigoso. E o que é pior ainda é que o consumo de ômega 6 está muito exagerado. Então, lá atrás, a gente consumia 1 grama de ômega 3 para 1 grama de ômega 6. Era assim. Só que agora a gente consome 20 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Então, a diferença, a discrepância entre o consumo de ômega 6 e ômega 3 está muito maior. E isso se dá por vários motivos. Quer saber um motivo? O porco, a gordura do porco, o porco é alimentado com soja. A soja tem ômega 6. É óbvio que esse porco, a carne desse porco, vai ser rica em ômega 6 também. Mesma coisa, o peixe, a tilápia, que come ração, aquela ração derivada de grãos. A carne daquela tilápia também vai ser rica em ômega 6, porque ela está se alimentando de ômega 6. Atualmente, nos Estados Unidos, cerca de 25 a 30% de todas as calorias consumidas são provenientes de óleos contendo ômega 6. E além de ser prejudicial por si só, ainda tem um outro agravante, que é, digamos que você vai num fast food, por exemplo, vai comer uma batata frita, ou você vai no pastel e vai comer um pastel de feira no domingo. Aquele óleo que está fritando o pastel, ele esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Quantas vezes aquele óleo onde frita o pastel foi reaquecido? Ou você acha que a cada pastel que é frito ali, eles trocam o óleo? Claro que não. Aquele óleo fica ali dias e mais dias, sendo requentado, reaquecido inúmeras vezes, e por esse motivo se danificando e se oxidando ainda mais. E qual é o problema disso? Isso contribui para os danos causados pelos radicais livres do estresse oxidativo. Então, envelhece as suas células, incluindo as células do seu fígado e do seu sistema nervoso, causando a morte precoce nessas células, e os resíduos desses óleos podem ficar presos por 2 a 3 anos nas nossas células. Isso é diferente do açúcar. Por quê? Quando você come o açúcar, pelo menos você vai queimar esse açúcar ali, vai utilizar como energia rapidamente. Mas quando você consome esses óleos, de certa forma, eles grudam nas suas células e não podem nem ser utilizados como combustível. E aí eles geram inflamação, inclusive no fígado. E aí você vai ter uma inflamação hepática, que vai levar a uma esteatose hepática, e vai ter também uma resistência à insulina, que pode desencadear um diabetes. Então, quais são as minhas recomendações aqui? Primeiro, que você leia os ingredientes dos produtos. Eu fui no mercado segunda-feira, hoje é sábado, eu fui no mercado segunda-feira e eu queria comprar um pão integral. Eu comecei a olhar os ingredientes dos pães integrais e não tinha um pão integral que não tivesse na composição gordura vegetal, óleo vegetal. O que aconteceu? Eu não comprei pão integral, porque eu tenho certeza que essa gordura vegetal é um óleo de canola, é um óleo de milho, é um óleo de soja, e eu confesso que eu não quero mais consumir esse tipo de alimento depois do que eu venho estudando nesses últimos tempos. Então, evite também, se possível, isso aqui é muito difícil, isso aqui no Brasil é praticamente impossível, tá? Para quem mora nos Estados Unidos vai ter mais facilidade. Mas evite o consumo, se possível. Eu só estou falando isso se for possível para você. Para mim, isso aqui não é possível, por exemplo. Eu não tenho a opção de fazer isso, que é evitar o consumo de produtos de origem animal, de animais que se alimentam de grãos. Eu fui, nesse mesmo dia, na segunda-feira, fui no mercado, queria comprar a banha para fazer, para cozinhar. Em vez do óleo,
Eu tenho óleo de coco, tenho azeite de dendê, que parece ser uma opção melhor do que o óleo de soja, tá? Tenho que me aprofundar mais sobre esse tema, mas aparentemente o óleo de dendê ele é melhor do que o óleo de soja, do que o óleo de milho, do que o óleo de canola para você cozinhar. Então, fui comprar a banha e aí estava escrito na embalagem da banha que ela era produzida a partir de suínos que se alimentavam com soja transgênica. Então, quando eu vi isso, porque quando eu vejo aquele Tzinho amarelo indicando que é transgênico, eu não compro. Eu não compro. Ah, doutor João, você já viu alguém morrer por causa de alimento transgênico? Não, nunca vi. Você já viu algum estudo muito grande falando que os alimentos transgênicos fazem mal? Não, nunca vi. Mas eu não quero comer, é a minha opção. Eu acho que é o seguinte, se eles avisam que tem transgênico ali, é por algum motivo, né? E aí, é por isso que eu não compro alimentos transgênicos e estou contando aqui para vocês a minha experiência com a banha de porco. Eu deixei de comprar porque ela era feita com animais alimentados com soja transgênica. Então, essa opção não tem aqui no Brasil. Em Portugal, não sei como é que é. Eu sei que nos Estados Unidos é fácil a gente ir no mercado e encontrar uma carne bovina de um animal que seja alimentado com pasto. Aqui no Brasil, eu nunca vi no mercado. E eu vou em vários mercados diferentes. Então, uma outra dica para você também, se quiser cuidar do seu fígado, que você consuma vegetais crucíferos, tá bom? Repolho, brócolis, couve, porque eles são ricos numa substância chamada sulforafano, e esse sulforafano é muito eficaz para ajudar a eliminar a gordura no fígado, tá bom? Qual é? Deixa eu encerrar aqui a nossa enquete, vamos ver os resultados. O que o pessoal está dizendo aqui? Vamos lá. Qual foi o grupo mais acometido? 45% acertou. Votou que foi o grupo que consumiu óleo de milho e o álcool. Em segundo lugar, o pessoal botou a banha de porco. Em terceiro lugar, o pessoal botou o grupo do sebo bovino. Enfim, pessoal, a sua gordura no fígado, isso aqui é muito importante. É muito importante isso que eu vou dizer aqui agora, tá? Então presta bastante atenção. Se você tiver gordura no fígado, eu acredito que se você está aqui até agora, possivelmente você tem gordura no fígado, até mesmo porque é um problema extremamente comum, 1 a cada 3 pessoas tem esteatose hepática. Então, se você tem gordura no fígado, você tem que entender que a origem desse problema está nos seus hábitos, nos seus comportamentos, nas escolhas que você faz no dia a dia, na escolha de consumir muito açúcar, na escolha de tomar um refrigerante na hora do almoço, na escolha de, na hora que você vai no self-service, pega uma porção de batata frita, na escolha de não fazer atividade física, na escolha de, em vez de subir 2 andares de escada, pegar o elevador. A sua gordura no fígado, ela é causada por essas escolhas que você faz, pelo cigarro que você fuma, pela cerveja que você bebe todo dia depois de chegar em casa do trabalho, porque você está estressado. Então, a origem da sua gordura no fígado está nesses fatores. E se você não atuar nesses fatores, você vai continuar com gordura no fígado e esses fatores que agridem o seu fígado vão continuar agredindo. Só que esse dano vai sendo acumulado ao longo de vários anos. E aí, qual vai ser o resultado? Cirrose, transplante hepático. E eu acredito que você não queira chegar nesse ponto. Então, se você tem gordura no fígado, por mais que seja um grau leve, você tem que se cuidar. Você tem que impedir que esse grau leve avance. A gordura no fígado, ela não é acumulada do dia para a noite. Não, ela vai sendo acumulada ao longo de anos, ao longo de décadas. Ok? Então, por favor, se esforce para não deixar a gordura no fígado ir aumentando, até mesmo porque, atualmente, o álcool ele está deixando de ser o principal causador da cirrose e a principal causa da cirrose está começando a ser a esteatohepatite não alcoólica, que está diretamente relacionada à sua alimentação e aos seus hábitos, principalmente a atividade física, porque é uma doença muito associada ao sobrepeso e à obesidade, tá? Então, pessoal, para você eliminar a gordura no fígado, você precisa ter hábitos saudáveis, comer bem, fazer atividade física, dormir bem, controlar o seu estresse,
não beber, não fumar. Tudo isso vai ajudar a eliminar esse problema da sua vida. Se você quiser o guia completo de um estilo de vida saudável, de quais são os hábitos, quais comportamentos você deve incluir na sua rotina, no seu dia a dia, comportamentos esses que não exigem contratar personal trainer, que não exigem comprar nada, nenhum suplemento, nada do tipo, são comportamentos que dependem apenas da sua vontade, da sua disciplina, da sua vontade de melhorar, ok? Então só depende de você. Comportamentos esses que, além de ajudarem a eliminar a gordura no fígado, também vão contribuir para você tomar menos remédios para o diabetes, para a pressão, para o colesterol, para perder peso, para o sono. Comportamentos que vão prevenir doenças como infarto, derrame, câncer e que vão tratar e reverter tantas outras doenças como essas que eu acabei de falar: diabetes, hipertensão, colesterol, depressão, ansiedade, insônia. Então, se você quiser ter o guia completo de como ter uma vida melhor, com mais saúde, mais disposição, mais energia, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital. Se você clica nesse link aqui, você tem um desconto, que o preço do livro original é R$ 70,00, mas clicando no link aqui de baixo ou no link fixado nos comentários, aí você ganha esse super desconto por R$ 29,90 num e-book, tá bom? É o livro em formato digital, não é um livro físico. Não temos previsão de livro físico no momento, tá? Então clica aí, adquira seu livro. Se você não gostar, não se preocupa, não tenha medo. Pode comprar, pode adquirir, porque se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Garantia condicional de satisfação. Eu só faço isso porque eu sei que você vai me agradecer quando você ler e vai se agradecer quando você colocar em prática o que está escrito nele, porque a sua vida vai sim se transformar para melhor. Não sou eu que estou falando, não. O que eu estou falando, baseado em milhares de estudos científicos que foram feitos com milhões de pessoas. Então, pode confiar que é certo que se você colocar em prática o que está escrito, a sua vida vai melhorar, tá bom? Vamos ver aqui quem está no nosso chat hoje, nesse sábado, 8h52 da manhã. Deixa uma nota para esse vídeo aqui também, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo sobre o pior alimento que você pode consumir? Um abraço aí para a Edneide Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço aí para o meu amigo Thales Lauri. Bom dia a todos, o melhor canal do YouTube. Thales, valeu, meu amigo, muito obrigado aí pelo carinho. Abraço para Márcia Maria, sempre com a gente. Fátima Braga, de São Bento do Una, Pernambuco. Maria Conceição Pinto. Conceição Costa, Tereza Ferreira, Marta Maria, José Paulo de Dias Dávila na Bahia e para a Natália Santos. Pessoal, olha só, compartilhe esse vídeo aqui, tá? Vamos fazer essa mensagem viralizar. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe o mal que os óleos vegetais fazem. Por quê? Esses óleos vegetais, eles são vendidos como solução. Eles são vendidos como alimentos saudáveis. Eu vejo nutricionista, eu quase tenho um treco quando eu vejo nutricionista falando que a margarina é boa, que a margarina é melhor que a manteiga, porque a margarina tem menos gordura saturada. Pessoal, as pessoas colocaram na cabeça essa ideia que toda gordura saturada faz mal, e aí isso virou uma lei, uma regra na cabeça de todo mundo, que não, a gordura que é insaturada é boa e a gordura saturada é ruim. Aí você vai pegar o óleo de soja, quase não tem gordura saturada, por isso ele é bom? Não, o óleo de soja é horrível. É horrível para a nossa saúde. O que é melhor? O que você acha que é melhor, o óleo de coco ou o óleo de soja? Para mim, o óleo de coco é muito melhor. O óleo de coco é cheio de gordura saturada. O óleo de soja, quase nada de gordura saturada. Mas, e vários estudos mostram também alguns benefícios do óleo de coco. Aqui a gente acaba ficando um pouco preso à opinião, porque tem estudo que fala bem, estudo que fala mal, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Mas enfim, o que eu digo é que o óleo de coco, para mim, ele é um alimento mais saudável do que o óleo de soja. Essa é a minha opinião. E aí, as pessoas ficam dizendo que não, tem gordura saturada, é ruim. Não tem gordura saturada, é bom. Pessoal, por favor, não caia nessa história, ok? Um abraço para a Márcia Sobral. E concluindo aqui, por isso que eu quero que você compartilhe. Porque essa informação, ela não é popular. Ela não é uma informação que o pessoal fala na TV,
fala na rádio, que o pessoal comenta nas redes sociais. Não, são poucas pessoas que te alertam sobre os riscos desses óleos. Então, por favor, me ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais gente. Compartilha com o grupo de WhatsApp. Se você não quiser compartilhar no grupo, compartilha com alguém que você gosta. Se você não quiser compartilhar com ninguém, tem vergonha, pelo menos curte esse vídeo, escreve um comentário, faz uma interação aqui, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para todo mundo, tá bom? Nem que seja uma interação negativa, nem que seja para você me xingar, falar que eu sou feio, falar que meu sotaque é feio, falar que aqui esse quadro é feio, enfim, comente qualquer coisa, ok? Um abraço para Maria Moreira de Sá, Solange Barbosa de Pernambuco, pessoal de Pernambuco em peso hoje, hein? Abraço para o Manuel Batista. A Tereza fez uma pergunta aqui. De repente me deu dor de ácido úrico. Tereza, eu não sei o que é dor de ácido úrico. Ah, deve ser a gota. Tomo remédio, mas não saiu a queimação nos pés. Às vezes me ataca. Tem alguma solução? Obrigada, Tereza. A gota tem que fazer mudanças no estilo de vida, principalmente na sua alimentação, ok? Então você tem que ver lá quais são os alimentos que têm mais ácido úrico, tem que evitar esses alimentos, beleza? Abraço para Carmen Lúcia Oliveira, Erci Fátima, Andréia Mairink, Antônio Carlos. Abraço para Terezinha Alves Menezes, Maria Helena de Juazeiro, na Bahia, Solange Ferreira, Margarida Jacir Antunes. Abraço para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, falando que... Bom dia, doutor João. Ivan Câmara Pereira, diretamente de Bagé, Rio Grande do Sul. Temperatura 1 grau. Tá frio aí, hein? Aquecendo o corpo, assistindo essa maravilhosa live, tomando aquele chimarrão. Maravilha, meu amigo. Bom chimarrão aí pro senhor. Ontem, inclusive, falamos sobre o chimarrão aqui na live. Abraço para Maria Trevisan, para Deguita de São Gonçalo, terra da minha mãe. Abraço para Lucila Freira, Carlos Zaga de Caldas Novas, Maria Brotas de Vinhedo, Marisa Amorim do Rio de Janeiro, Margarida já mandei. Abraço para Denise Souza do Rio, Maria Conceição Pinto. Abraço para Maria da Penha Santos da Silva, Luzia Dias de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Obrigado aí, Deguita Cruz, pelo like. Abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, José Maria Souza. Abraço para Maria Brotas. Óleo de galo. Não conheço óleo de galo, não. Abraço para o Nazareno Azevedo, Denise Souza. Bom dia, o café é prejudicial para o fígado? Denise, o café sem açúcar, não. Pelo contrário, ele pode ajudar o fígado, tá bom? Por conta do ácido clorogênico, do ácido cafeico, ele pode ajudar o fígado. Agora, se você botar açúcar, já era. Vai prejudicar o fígado, tá bom? Vamos lá, Andréia falando aqui, doutor, amo uma cerveja gelada. Hoje vou tomar umas, mas meu fígado está normal. Não uso óleo, só banha de porco e azeite. Perfeito, Andréia. Cuidado aí com a quantidade de cerveja, tá? Não vai beber muito também, não vai dirigir depois, não vai fazer besteira. Mas provavelmente o fato de você não consumir óleos vegetais, isso contribui para que o seu fígado esteja saudável. Um abraço para Inês Lima e para a big hug to my friend Kadini Dyer, que don't speak Portuguese, can't read. Kadi, you speak in English, you speak Spanish. After the live, the subtitles will be available and then you can understand everything. Okay, my friend? A big hug to you. Tell me, where are you from? I want to know. Um abraço para o Milton, de Capão da Canoa, para a Marli Vitor da Silva, Cleudo Oliveira, Jesuína Fernandes, abraço para Iracema Oliveira, Elimar Leite, grande abraço, Elimar. Abraço para Maria Helena de Oliveira Souza, para o Marco Rondon, perguntando das cervejas sem álcool. Marco, aí tá um ponto interessante nessa sua pergunta. Porque a cerveja, o álcool é óbvio que ele agride o fígado, claro. Agora, os carboidratos contidos na cerveja, mesmo da cerveja sem álcool, né, os carboidratos da cevada, do trigo, do lúpulo, se estiverem em excesso, eles podem também prejudicar o fígado, tá bom? Porque são carboidratos como outros, ok? Então,
A cerveja sem álcool, ela não vai ter o álcool, então ela vai ter um agressor a menos para o seu fígado, mas ela ainda vai ter os carboidratos. Então, se você consumir muito carboidrato, se você estiver acima do peso, se você não tiver um estilo de vida saudável, ainda assim ela pode gerar algum dano, mas não vai ser um dano tão grande assim, tá? Um abraço para Edna Fernandes. Adorei. Calma aí. Tem mais gente aqui, ó. Eu evito o uso do óleo, compro toicinho e faço a gordura para cozinhar. Não tenho que eu saiba a gordura no fígado, mas pretendo não ter. Evito vários alimentos que possam me trazer danos no futuro. Muito bem, Edna, tá certíssimo. Abraço para Anésia, para Virgínia Silva de Moeda, Minas Gerais, Jadir Antônio, Lorena Salete do Paraná. Abraço para o professor Nerinho, de São Pedro da Aldeia. Odete Silva. Um abraço para Girl USA de Boston, Massachusetts. E para Nilda Pereira. Abraço para o Carlos Simão de Medianeira, no Paraná. Para Leila Maria Pasqualim. Betânia Pimentel dos Estados Unidos. João Marinho. Maria Conceição Pinto. Abraço para o Manuel Mota. E também para a Salete Rodrigues de Goiás. Zélia Castro. Abraço para Jorquian Gonzaga. Aqui, ó, pessoal falando, professor Neurim falando, alimentação saudável e atividade física tem que andar junto. Isso aí, professor Neurim. Assina embaixo desse comentário aí, hein? Um abraço para o Vander Isaac. Silimarina resolve esteatose. Usei e melhorei. Realmente, silimarina é uma substância que ajuda muito a saúde do fígado, tá bom? Um abraço para Iris. Para Vera Lúcia Vinhal Franco de Brasília. Para a Carmen tá falando aqui, doutor, venha a Cuiabá degustar nossa peixada, é super saudável. Carmen, eu fui para Cuiabá 2019, adorei, gostei muito. A cerveja mais gelada do Brasil, é o que dizem, né? Gostei muito de Cuiabá, pretendo voltar sim. Um abraço para a Rafa de Curitiba, para Maria Tânia de Minas Gerais, Delurdes Esteves, Francisco Moretti de Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Um abraço para Oreni de Frutal, para a Helena, para Isaías Brandão, do Pará, Maria Aparecida Ribeiro, FSL News. Doutor João, por favor, quais os malefícios do óleo de soja transgênico? FSL News, tudo que eu falei nessa live aqui se aplica ao óleo de soja, tá bom? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, eu estou colocando todo mundo no mesmo barco, tá bom? Então assiste isso aqui, esse vídeo novamente, essa live novamente, que você vai entender os malefícios desse óleo, tá? Um abraço para o estagiário em destaque, para a Maria Tânia. Quem tem colesterol alto aqui, o que você aconselha usar para cozinhar? Maria, talvez você esteja perguntando isso porque você pensa que o colesterol presente na banha de porco, que o colesterol presente no sebo bovino, na manteiga, vai gerar uma influência, um impacto muito significativo no seu colesterol do sangue. Mas isso não é tão verdade assim. Então, a maior parte do colesterol é produzido no fígado, ele não é adquirido pela alimentação. Então, o aumento do colesterol está muito mais associado a uma dieta rica em açúcares, rica em carboidratos refinados, do que a uma dieta rica em alimentos com colesterol, como o ovo, a carne, o peixe, enfim, qualquer alimento de origem animal. Então, o que eu recomendo para você cozinhar é o mesmo que eu recomendo para outras pessoas que não tenham colesterol alto. O azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco pode ser uma opção melhor, até a própria banha de porco, talvez, mas você, como tem um colesterol alto, por mais que esse impacto do colesterol alimentar não seja tão grande assim, talvez seja melhor evitar. Então vamos ficar aí no azeite de oliva, o óleo de abacate é uma boa também, mas é um pouco mais difícil de encontrar. O óleo de coco pode ser uma boa opção, o óleo de dendê parece ser uma boa opção também, mas eu tenho que me aprofundar mais sobre o tema antes de cravar essa informação, tá bom? Um abraço para Tereza Rodrigues, Elisângela Nogueira, Arlete Araújo de Maceió. Abraço para... Aqui a Edna fez um comentário legal. Olha, antigamente se consumia a gordura do coco. Lembro que meu pai comprava, mas depois que surgiram os óleos, deixou-se de usar as gorduras de origem animal porque nos fizeram crer que era prejudicial à saúde. Pois é, eles começaram a dizer, gordura saturada faz mal para a saúde,
Então as gorduras de origem animal estão fora. E aí, aquele algodão, por exemplo, que foi quando surgiu isso, né? O algodão que era utilizado para fazer roupa, que era utilizado para fazer outras coisas, né? Do algodão, eles viram que tinha a semente do algodão e que eles podiam aproveitar aquela semente que antes era jogada fora. Então eles pegaram essa semente, criaram um óleo e fizeram lá o shortening. Eu esqueci o nome da marca em inglês, mas que foi a origem da gordura trans. Enfim, pessoal, abraço aí para Alice Bentley, de Scranton, USA, e para a Élica Polidoro, que está perguntando aqui: meu esposo tem esteatose hepática grau 2 e sangue na urina, o que será? Bom, tem que investigar, tem que ver se tem alguma coisa na bexiga, se tem alguma coisa na uretra, tem que ver o que é isso. Um abraço aí para o Jaime Eusébio Fumami. Essa bandeira é do Moçambique, Jaime? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é do Moçambique, né? Deixa eu ver. Bandeira Moçambique. Ou não? É a bandeira de Moçambique. Maravilha. Um abraço aí a todos de Moçambique que me acompanham. Pessoal, olha aqui. Essa live aqui eu vou fechar, tá bom? Já falei tudo que eu tinha que falar. Você já curtiu, você já compartilhou, você já interagiu. Eu já respondi sua dúvida. Então faz o seguinte, continua comigo. E assista essa live aqui sobre chás que ajudam a limpar a gordura do seu fígado, e essa live daqui sobre plantas que também vão te ajudar a eliminar a gordura do fígado. Não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo daqui a pouquinho nessa live e nessa live aqui, tá bom? Te vejo lá, até daqui a pouco, valeu!